ansiedade, tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha? Você sente que suas emoções te controlam? Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. E eu vou te dar orientações práticas sobre o que fazer quando elas aparecerem. Se em algum momento desse vídeo que eu disser fizer sentido para você, deixa seu like, compartilha com a pessoa que você lembrar e comenta para eu te conhecer um pouquinho melhor. Por muitas vezes no consultório, atendendo alguma paciente, eu já escutei algo mais ou menos assim: eu queria parar de sentir isso, eu queria ficar mais plena. E com certeza, se tivesse algum remedinho milagroso, essa pessoa tomaria para passar ali pelos desafios sem sentir aquelas emoções desagradáveis que ela estava sentindo. Você já se sentiu assim? Teve essa vontade também de parar de sentir o que você está sentindo? E isso é compreensível, dá para entender por que nós gostaríamos de não sentir, porque algumas emoções, algumas sensações são muito difíceis, doem, né? Essas emoções que eu falei lá no início são mesmo desagradáveis e podem até assustar. É natural querer não sentir. Nós podemos pensar nas emoções como um leque, um acervo que nós temos, que nos ajudam a sentir a vida e dar sentido para a nossa vida. E elas também são mensageiras, elas são nossas amigas. Mesmo as emoções desagradáveis são mensageiras que sinalizam para a gente como está o nosso estado interno e podem direcionar nossos comportamentos, podem nos proteger, inclusive. Essa é uma das grandes funções das nossas emoções, é de nos proteger, é de nos ajudar a sobreviver. Mas muito mais do que isso, é de dar sentido mesmo às coisas e de orientar, de nos ajudar a formar nossos vínculos na vida. E o grande problema também que eu percebo é, quando estamos sentindo emoções difíceis, é não entender o que está acontecendo no nosso organismo. Então isso por si só já pode ser amedrontador, porque o nosso cérebro gosta de saber o que está acontecendo com a gente, e quando a gente não sabe, a gente se assusta. E também de não saber o que fazer, ficar perdido ali numa determinada emoção, às vezes por dias, semanas, meses, anos, e não saber o que fazer com isso, e ficar paralisado nisso. E quando a gente tenta reprimir nossas emoções, esconder, quando a gente tenta não sentir, não pensar sobre aquele assunto ou aquele desafio que a gente está passando, que está provocando determinada emoção, a tendência é de que esse sentimento se amplie, se torne sintomas. Aquela questão pode passar para o nosso corpo físico, né, através de sintomas, de até mesmo doenças, que são chamadas as doenças psicossomáticas, aquelas que não têm uma explicação física muito clara, muito direta, mas aí se relaciona bastante com o nosso universo emocional. E o que é saudável dentro desse universo é a oscilação, é a fluidez, é que a gente possa permitir que as emoções passem por nós como ondas. Passou, eu senti, eu entendi sobre o que ela se relaciona, eu entendi o que ela está buscando me mostrar sobre mim mesma e sobre o que eu estou vivenciando naquele momento, e eu posso agora sentir outra coisa também. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é do banquete das emoções. Imagina um jantar que você está dando e você tem vários convidados e você naturalmente gostaria de dar atenção para cada um deles, conversar um pouquinho com todos eles. Só que as emoções mais difíceis querem toda a nossa atenção e por muito tempo. Então imagina que uma das suas convidadas é a ansiedade, outra convidada pode ser a vergonha e outra é a culpa. E elas estão ali em cima de você, sem deixar que você preste atenção nas outras emoções que estão sentadas ali com você à mesa. E aí, o que precisamos fazer nessa analogia seria oferecer um limite para cada uma delas, dar atenção a elas, não é excluir elas. A gente não precisa bani-las do nosso jantar, porque elas fazem parte do nosso organismo e elas têm o seu lugar, elas têm o seu papel, sua função. A gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Mas é oferecer um enquadre, um momento. Olha, agora eu vou dar atenção para você e depois eu também quero dar atenção para compaixão. Depois eu também quero dar atenção para gratidão, sabe? Todas elas são bem-vindas, todas elas têm o seu motivo de estar ali, mas todas precisam ser contempladas e percebidas em busca de um equilíbrio. Vamos falar então sobre essas emoções. Vamos começar pela ansiedade. Tem sido uma emoção muito
presente um sentimento que traz sintomas, sensações físicas desagradáveis. Muito tem se falado sobre ansiedade no geral. Muitas pessoas sentem e percebem ansiedade de várias formas, de vários graus diferentes, com sensações e sintomas diferentes. E a ansiedade é uma sensação que se relaciona com nossa sobrevivência, com antecipação de perigos. E ela faz com que a gente fique pensando, criando cenários internos, imaginando coisas que podem dar errado, para a gente poder se precaver, se preparar para aquilo. Falando na ansiedade de uma forma saudável, imaginando que eu vou precisar apresentar um trabalho no congresso daqui a 2 semanas. Então, nessas próximas semanas, naturalmente, eu ficaria com aquela sensação de ansiedade, aquele frio na barriga, que me levaria a me preparar. Isso seria saudável. O que não é saudável é quando a ansiedade se torna exagerada, assim como todas as outras, e especificamente sobre a ansiedade, ela vai me fazer ficar focada em tudo que pode dar errado, e eu vou sentir aqui no momento, 2 semanas antes do evento acontecer, eu vou estar sentindo como se aquilo que pode dar errado estivesse realmente acontecendo e meu corpo vai reagir àquelas sensações. Então eu vou pensar em coisas em que eu vou me humilhar lá na frente de todo mundo, alguém vai discordar do que eu estou falando e eu vou ficar com raiva na frente de todo mundo, enfim. E aí o meu corpo já vai sentindo aquilo como se estivesse acontecendo ali no momento presente. Então a grande chave para a gente lidar com a nossa ansiedade se relaciona com nos concentrarmos e voltarmos a nossa atenção para o aqui e agora, para o momento presente. E aí a gente pode pensar em técnicas práticas que nos colocam no aqui e agora, como mindfulness, grounding, que é o aterramento, exercícios de respiração, ou seja, tudo que nos ajude a concentrar nossa atenção no momento presente. Existem muitas estratégias para isso, dentro dessas técnicas, muitos exercícios que podem ser feitos, inclusive eu explico detalhadamente todos eles no meu curso Vida Leve, que são videoaulas que te ajudam a deixar de se sentir perdida em relação à ansiedade e conhecer o seu organismo ansioso e saber o que fazer. O link está na descrição. A ansiedade, quando vai se tornando uma crise de ansiedade, pode evoluir para uma crise de pânico, que a pessoa sente que vai enlouquecer, que vai desmaiar, que vai até morrer, e é muito assustador. Quando chega nesse ponto assim de crise, pode ser difícil para quem não conhece ou para quem não já tem a prática desses exercícios, pode ser difícil ali no momento de fazer essa retomada de atenção para o momento presente. Por isso que é muito importante, interessante, que isso seja praticado todos os dias, mesmo quando você não está sentindo ansiedade. Se você estiver sentindo ansiedade e quiser que eu faça mais vídeos específicos sobre esse assunto, deixe nos comentários que eu posso trazer mais conteúdo sobre isso e posso até trazer práticas também para fazermos aqui. Vamos falar um pouco sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção muito difícil de sentir, mas também é uma emoção muito bonita, porque ela tem uma função de nos conectar, nos vincularmos com outras pessoas. Quando a gente percebe que alguém está chorando, que alguém está triste, a nossa tendência é de nos aproximar daquela pessoa para saber o que está acontecendo, saber se a gente pode ajudar. Essa é uma das grandes funções da tristeza, é aproximar. A tristeza indica que o seu corpo está precisando de acolhimento, precisando de abraço, precisando de alguém que te escute, que te entenda. Então, aqui eu já estou dizendo coisas que você pode buscar quando você se sente triste. Pode ser um grande erro você sentir que ninguém te entende, que não tem ninguém, que você está sozinha, que você precisa enfrentar as coisas sozinha. Embora também seja compreensível que muitas pessoas se sintam assim por causa de tantas experiências negativas, quando você pode já ter tentado mostrar sua vulnerabilidade e ter encontrado crítica, julgamento, ou ter feito isso com pessoas que naquele momento não souberam lidar e amparar a sua tristeza. Mas você pode tentar ampliar a sua percepção para pessoas que podem estar perto de você, que podem te oferecer isso. E também se lembrar que nós psicólogas estamos aqui para isso. Então, a tristeza é sempre esse convite, a pausa, a reflexão e a conexão com outras pessoas. Emoções precisam de espaço para existir. Se eu estou vivenciando alguma coisa que me deixe triste, então que eu possa tirar um tempo para isso, para chorar, para conversar, para desabafar sobre isso. E lembrando daquele banquete das emoções, que eu posso não me prender na minha tristeza e eu posso dar atenção para outras emoções que muitas vezes vêm juntas.
A gente aprende que a gente sente uma coisa de cada vez, não é bem assim. As emoções muitas vezes são mistas, vêm ao mesmo tempo, então eu posso sentir tristeza e ao mesmo tempo alívio, e isso pode ser confuso, mas é possível e é válido, sabe? As emoções são sempre válidas, sempre merecem acolhimento e respeito. Vamos falar um pouco sobre a raiva, que também é uma emoção que as pessoas têm medo de sentir, tanto pelo medo de machucar outras pessoas, falar besteira, se tornarem violentas, ou pelo medo de se machucarem também, e porque é uma emoção desagradável que parece que tira o nosso controle, né? Nos coloca num modo automático que nos deixa fora de controle. E a raiva é uma emoção que se relaciona muito com movimento, com energia. A raiva se relaciona bastante com defesa, autodefesa, ou defesa de algo que é nosso ou de alguém que a gente ama. Então, a raiva é saudável quando ela é uma energia de proteção e de limite. Mas ela deixa de ser saudável quando ela se torna uma fonte de violência. Sendo assim, quando a gente sente raiva, muitas vezes está claro o motivo. Mas quando não estiver claro o motivo, você pode se perguntar: tem algum limite seu que está sendo ultrapassado? Que você não está gostando de alguma coisa que está acontecendo? A sua sensação de ser respeitada está sendo violada? Isso está vindo de onde? Quem está fazendo isso com você? Ou com alguém que você ama? Ou na situação em que você está? Infelizmente, assim, como a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, eu sei que existem situações que a fonte de raiva é tão distribuída na vida de determinadas pessoas, ou seja, tem tantas pessoas adultas ali em volta daquela mulher que não se responsabilizam por si próprias, pelas próprias atitudes, pelas próprias besteiras que fazem, e aí querem colocar sempre naquela pessoa a responsabilidade por essas coisas. E isso por si só é uma fonte enorme de raiva, né? Porque é uma violação de limite, uma violação de respeito. E não é fácil resolver isso. Mas aqui estamos falando sobre você identificar sua raiva e entender o que ela está comunicando para você e saber o que fazer. Se a raiva é uma emoção que nos dá energia de ação, uma prática que tem sido muito eficaz quando você sente que está com raiva é de você se movimentar, pular, fazer polichinelo, subir e descer a escada, dançar por alguns minutos, elevar a sua frequência cardíaca de alguma dessas maneiras, fazer um treino, sair para caminhar, sair para correr, tudo isso que te coloca em movimento. Pode ser uma grande forma de deixar fluir a raiva por você de uma maneira saudável, não destrutiva, não violenta, e que logo em seguida você pode se sentir muito melhor e com mais clareza sobre o que fazer, sobre que atitudes tomar na situação que você estiver vivendo. Vamos falar da emoção de medo, que também tem uma grande função de nos proteger, de ser um mecanismo de sobrevivência, de antecipar riscos para que a gente possa se proteger e cuidar de nós e nos mantermos a salvo. Mas para muitas pessoas o medo acaba se tornando a emoção base para muitas decisões na vida, para muitas atitudes, para muitos comportamentos. É sempre medo. As falas se tornam sempre baseadas em medo, e isso também não é saudável. Isso mina a sua sensação de coragem. É claro que o nosso corpo aprende com as nossas experiências, e às vezes essa sensação de estar presa ao medo se relaciona com experiências do passado, mas nem sempre as coisas estão sob nosso controle, e nem sempre o medo exacerbado, exagerado, pode nos ajudar. Ao contrário, ele pode ser um tiro no nosso pé, no sentido de que nós mesmas, por uma estratégia evolutiva de buscar viver melhor, acabamos deixando de viver de uma forma assim muito triste mesmo. Então, assim como as outras emoções, o medo é saudável quando ele vem, sinaliza o que ele precisa sinalizar e passa. E o nosso corpo entra de novo no equilíbrio do bem-estar. Mas viver com medo pode ser extremamente prejudicial, pode... Na verdade, todas essas emoções de sobrevivência, de modo de sobrevivência, que deixa o nosso corpo em modo de alerta, todas elas podem alterar a bioquímica do nosso organismo, nos deixando mais propensas a doenças. É por isso que é tão urgente, tão importante que a gente possa aprender a regular nossas emoções,
não é controlar, mas é oferecer esse espaço para que elas fluam e para que a gente possa sempre retomar nosso equilíbrio de bem-estar. Então, se você percebe que está com medo, que você não consegue elaborar e que ele não passa, e é uma sensação parecida com a de ansiedade, né, que também se relaciona muito com medo, a ideia é também aquela de retomar o momento presente, e eu diria até um pouquinho mais além, de você se conectar com algo maior, de você ativar sua fé, sua crença na força que existe, sabe? Na força de criação, nessa força milagrosa que nós temos aqui por existir, por respirar, por nosso organismo que tem tantos sistemas funcionando ao mesmo tempo. E agradecer até o seu corpo por esse medo, mas explicar para o seu cérebro, para o seu corpo que agora você está em segurança e agora você pode buscar novos recursos, novas pessoas para te ajudar, você não está sozinha, sabe? Ter esse tipo de pensamento para ir elaborando esse medo. Vamos falar um pouco também das emoções de culpa e vergonha, que são emoções bastante relacionais. Somos seres sociais e ter o nosso grupo, ter as pessoas que nos admiram e com quem a gente se relaciona é algo muito importante, inclusive para a nossa sobrevivência desde cedo. Então, a gente sente culpa quando a gente pisa na bola com alguém, quando a gente faz alguma coisa errada, e a culpa sinaliza que a gente fez errado e evita que a gente faça de novo. E a vergonha é algo que também se relaciona com o olhar das pessoas em relação a nós e de como queremos naturalmente ser admirados e bem vistos pelas pessoas. E aí certas características, tanto da nossa personalidade ou da nossa aparência, queremos cuidar para que nós possamos estar em sociedade de uma forma agradável e respeitosa. Então, quando a gente sente que algo em nós fere essa regra, a gente sente vergonha. Em relação à culpa, é perceber sobre o que ela se trata, se é algo que está sob seu controle, que você tenha feito ou que você esteja fazendo, e que você pode se responsabilizar por aquilo e se desculpar com a pessoa em questão, buscar meios de modificar esse comportamento. Isso seria uma configuração saudável da culpa. Mas algumas pessoas podem se sentir presas também à culpa, como se ser culpado pelas coisas fosse até uma característica da sua personalidade, e isso não é saudável. Tem pessoas que podem trazer isso desde crianças, essa sensação de que a culpa é minha. Na verdade, quando somos crianças é muito fácil da gente sentir isso, porque somos naturalmente egocêntricas. Entendemos equivocadamente que muitas coisas são nossa culpa quando não são, e às vezes temos que conviver com adultos que realmente dirigem culpa pra gente de uma forma distorcida. E a gente acaba internalizando essa sensação, e essa sensação de culpa se torna familiar, se torna parte de nós. Se você se percebe assim, ou se até na terapia você está aprendendo sobre isso, é importante trabalhar essa questão do que você controla e o que você não controla, o que é responsabilidade sua, que é muito saudável que você na sua vida adulta assuma suas responsabilidades pelas coisas, e o que não é sua responsabilidade também, e saber separar, diferenciar o que é seu e o que não é. Em relação à vergonha também, eu relaciono até com a nossa sociedade capitalista e que coloca na nossa cabeça desde cedo que temos que fazer diversos procedimentos estéticos, que temos que ter um certo padrão de beleza, e que a gente aprende pouco a assumir, valorizar e gostar das nossas características como são, tanto de personalidade quanto características físicas, né? Normalmente a gente aprende que a gente tem que mudar, que a gente tem que parecer de outro jeito, que a gente tem que fazer procedimentos para mudar as coisas, e a gente carrega uma vergonha muito grande de como somos, sempre essa ideia de que teria que ser diferente, teria que ser parecido com o de fulana de tal. Esse sentimento pode também nos paralisar, nos atrapalhar de fazer coisas na vida, e o que eu diria sobre isso é de fazer um trabalho de você assumir suas características e ter orgulho delas, daquilo que você tem vergonha. Por que não ter orgulho e entender que aquilo faz parte de você, que não precisa ser de nenhuma outra forma além do que é? E buscar o equilíbrio, né? Existem coisas em nós que nós podemos mudar, podemos experimentar. Essa sensação de que você nunca é suficiente, você nunca se sente bem com você mesma, preste atenção, toma cuidado com isso para ver que decisões você está tomando com esses sentimentos aí como base.
Todas essas emoções e todas as outras precisam de regulação, não de controle. Não é deixar de querer sentir, mas é buscar acolhê-las e entendê-las, o porquê que elas estão ali, e saber como deixar que elas fluam, saber o que fazer para que elas possam fluir da melhor forma. E essa é uma das grandes funções da terapia, não é de tentar controlar emoções, mas é de saber aprender com elas e escutá-las. É de saber mostrar para o nosso corpo que estamos em segurança, para que nesse ambiente as emoções e os sentimentos possam fluir. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, sinaliza para mim, deixa um like, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida ou se quiser que eu faça um vídeo específico sobre alguma das emoções, deixa no comentário para eu poder saber, tá bom? Obrigado por assistir.